Bom, boa noite. Dando seguimento ao nosso podcast Eterno Plantonista, eu tenho o prazer de receber aqui o Daniel Rampel. E ele é urologista, né? Ele é doutorado em urologia pela UERJ e ele tem a clínica de urologia do Barra Shopping. E a gente é muito um colaborador do outro, nós fazemos essa colaboração mútua, passamos pacientes mútuos e mutuamente, né? E a gente está aqui para debater muitos assuntos que eu acho que é muito importante, né, Daniel? Eu acho que essa interação entre a cardiologia, geriatria, longevidade saudável e a urologia se encaixa muito bem. Com certeza. Obrigado pelo convite, Bergson. Prazer enorme estar aqui. A gente troca muito paciente, muita figurinha e não é à toa, né? As especialidades, elas têm os seus pontos de interseção. Tratamos de pacientes um pouquinho mais amadurecidos, vamos dizer assim, né? Exatamente isso. E várias patologias, várias condições se esbarram e por isso que a gente está nesse bate-papo aqui hoje. Sim, o Daniel também, eu agradeço a tua presença, né? Isso é muito importante. Eu estou procurando trazer os profissionais que trabalham próximos e fazem esse intercâmbio entre os pacientes e tudo, para a gente poder bater os papos do dia a dia, né? E então, assim, um dos papos, que é o inicial que eu acho que a gente deve falar e passar para os pacientes, né? Isso é muito importante para todos que estão nos assistindo. Em relação a esse estigma que tem da hipertensão, dos remédios que se usa para a hipertensão causarem disfunção erétil, impotência no termo popular, nos pacientes, né? Então, assim, hoje em dia, a minha parte, eu vou conversar, vou te explicar o que eu acho e a gente troca umas experiências importantes. Com o desenvolver dos antihipertensivos, começaram a ser muito seletivos. Então, isso diminuiu muito. O que tem mais é o estigma, né? Aquela coisa, eu estou usando remédio para pressão, então, poxa, minha mulher falou que eu não estou bem, enfim. Como você aborda isso aí, Daniel? Olha, Bergson, não acho que seja um estigma, não. Acho que é uma realidade. A diferença é que o paciente que vai em você pega um médico atualizado, que está entendendo, participativo. Você fica atento na vida sexual do paciente. Eu sei porque meus pacientes falam isso para mim, né? Você é um cara que gosta de conversar, então o medicamento não é ali papum. Você tem hipertensão, toma o medicamento. Você sabe da vida pessoal dos seus pacientes, por isso que você está autorizado a falar que isso é um estigma que você está quebrando. Mas não é a realidade, infelizmente. A gente vê isso com muita frequência. O paciente, às vezes, toma um combo de medicamentos logo de primeira linha. E o impacto disso na qualidade de vida dele é enorme. E aí você pergunta para o paciente, olha, você começou a tomar esse remédio aqui há quanto tempo? Tem uns 2 anos. Mas voltou no cardiologista para conversar? Não, ele não falou que não precisava. Então, assim, realmente isso é o nosso dia a dia. Muitos homens, eles não têm só a hipertensão, né? Ele tem a síndrome plurimetabólica, a apneia do sono. Então, não adianta o cardiologista olhar pura e simplesmente ali para aquele ponto que ele consegue mexer e deixar o resto para lá, porque às vezes esse paciente fica perdido por aí e sofrendo, né? Com problema no casamento, problema na cama. E especificamente sobre a hipertensão e a disfunção erétil, é muito importante a gente falar que às vezes o paciente não está tratando a hipertensão e chega no urologista com a queixa de disfunção erétil. Então, a gente faz esse rastreio, né? Assim, é bem legal que na sua clínica você tem lá os exames, a gente faz ecocardiograma. A partir dos 45 anos, a gente tem sim que se preocupar com a saúde cardiológica do paciente com disfunção erétil. E muitas vezes é o urologista que faz o diagnóstico da hipertensão. Aí eu passo a bola para você, né? Com certeza. E também a gente vê um outro quadro esse quadro muito comum da síndrome metabólica, a glicose alta durante muito tempo, a diabetes, pode levar também à impotência, né? Você trabalha muito com isso também e vê esses quadros são uma realidade a médio e longo prazo. Hoje em dia, com o tratamento mais otimizado e com o tratamento mais moderno, talvez lá para frente a gente consiga ter melhores resultados. Como é que você aborda esse paciente assim, diabético, hipertenso, síndrome metabólica? O que você começa
de avaliar e tudo mais para você descartar essa possibilidade que seriam da disfunção erétil, da impotência do paciente. Não, perfeito. Assim, na verdade, o paciente que tem disfunção erétil, eu costumo falar para ele que é a pontinha do iceberg, às vezes, que a gente está vendo. E tem uma série de questões para baixo que a gente precisa investigar. Qualidade do sono. Às vezes a gente esbarra até na próstata. O paciente vai lá para falar da disfunção erétil, mas no fundo o problema dele é a próstata, que acorda 4, 5 vezes à noite. Então, a disfunção erétil especificamente, ela, no homem, é um sinal muito importante que pode ser um termômetro de toda a saúde que ele está tratando ou deixando de tratar, né? E é engraçado que o excesso de tratamento também dá disfunção erétil. Então, eu pego muitos pacientes assim, fiz o diagnóstico de diabetes, aí eu estou, mais uma vez, injeção, combo, remédio para lá, remédio para cá, uma confusão de medicamento que o pessoal está fazendo hoje em dia, quando nem mete uma testosterona ali no meio achando que vai resolver o problema que o próprio medicamento está causando. Né? Exatamente. E é isso, eu acho que a urologia pega muito paciente diabético e faz diagnóstico, por exemplo, com bala no post-it, que é a candidíase do homem, né? Sim. O homem, às vezes, chega lá se queixando que o pênis está vermelho e quando a gente vai ver, é de uma diabética, ele não sabe, não fez o diagnóstico até agora, desculpa. Então, a gente também tem a questão de alguns remédios para diabetes causarem esse problema também, né? Não, com certeza. Forxiga, por exemplo, é um deles, exatamente, né? Exatamente. Às vezes eu falo assim, você está tratando diabetes, está ótimo, sua diabetes está linda. Sim. Mas você pode conversar com o seu médico, a gente pode trocar esse forxiga. Porque sabe o que acontece, Bergson? A bala no post-it do homem, sim, aquele pênis vermelho, aquela coceira, aquela ardência que dá, o paciente acaba tendo problemas na vida sexual. Sim. E aquela inflamação crônica é fator de risco para câncer de pênis. Sim. Então, tem muito paciente que está olhando para diabetes e está deixando aquele pênis vermelho cronicamente. E por mais que a gente tente no consultório passar pomada, remédio, é muito difícil resolver quando aquele açúcar todo está disponível ali para a cândida, né? Enfim, é isso. Eu acho que eu vou até falar um pouco mais sobre esse tipo de medicamentos, a gente usa muito, e com isso essa interação minha com você acho que é importante. Eu receito muitos medicamentos dessa linha, né, do Forxiga, também da empagliflozina, que é o Jardiance. Então, assim, e a gente troca muito essas ideias. Tem pacientes que desenvolvem, tem outros que não desenvolvem, mas é importante sempre a avaliação conjunta. Aí a gente troca essa ideia, você conversa comigo, fala, Bergson, dá pra gente trocar? Vamos trocar esse, está controlando bem, mas está causando um problema para o paciente. Isso é muito importante, essa interação. Claro. Inclusive, assim, desculpa te interromper, não, mas à vontade. A gente falou o nome do medicamento aqui, provavelmente algum ouvinte está tomando, sim, de forma alguma é para parar o tratamento. Sim, com certeza. Mesmo quando chega na consulta lá com a candidíase, sim, a minha recomendação é, vamos tratar, você continua o seu medicamento e vamos conversar com o seu médico para ver se a gente consegue ajustar isso aí melhor. Aqui a gente tem uma ética, né, que a gente trabalha, eu chamo as pessoas aqui que trabalham comigo, tem essa interação comigo. E como eu baseio muito o meu trabalho em ética, e eu procuro as pessoas éticas também como você. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? Na medicina, a gente não deixar o doente solto. Não, procura um urologista. Não, você vai procurar esse urologista. Como você fala também, você vai procurar esse cardiologista e geriatra, né? Isso aí. Isso é importante. É legal você falar isso porque a gente se conheceu, inclusive, num cenário muito hostil, né? Exatamente, isso. A gente trabalhava... Sim, muitos anos. Eu trabalhava muitos anos. Você continua lá. Sim, no Souza Aguiar. Num hospital de grande volume, né? Isso. E é um ambiente muito hostil. E você encontrar pessoas ali que se destacam no cuidado do paciente foi muito legal. Muito legal a gente estar aqui hoje, oriundos daquele momento. Exatamente. Isso aí foi muito importante, tanto na minha formação como na sua formação. E isso foi muito também gratificante sob o ponto de vista pessoal para mim e sobre a minha vida, como eu já citei no outro podcast aqui. Eu contei várias histórias de Souza Aguiar. Entendeu? Quero ver esse podcast aí. Isso foi muito legal. A gente contou algumas situações e você deve ter mais situações ainda. Em outras oportunidades a gente pode abordar isso aí. Mas assim, da longevidade saudável, que é o que a gente preza, em todos os sentidos, é o que eu prezo, é o que eu preconizo. Então a gente eu falo muito em relação às 5 maiores causas de morte ou incapacidade na terceira idade. Primeira, doença cardiovascular, infarto, AVC,
e insuficiência cardíaca, coração grande, tudo, derrame. Eu estou botando tudo nos termos populares também para a gente colocar isso muito para o leigo mesmo, que eu acho que é importante ele ter essa sabedoria. Em segundo, entra vocês, também da urologia, e também a tua esposa, que é procto, e o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem, que são os mais comuns, e o de colo intestinal em ambos, né? Então, assim, eu queria que você falasse do câncer de próstata, que eu acho que é muito importante, das prevenções, de como a gente deve abordar, assim, em que idade, enfim, os tipos de exames, aquele preconceito também que tem em relação do exame, enfim, que você colocasse uma coisa bem atualizada sobre isso. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação, né? E eu te confessei uma coisa que poucos sabem. Quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo era ser geriatra. E aí, no quarto ano ali, eu entrei em contato com a urologia e a partir daí foi a urologia que me conquistou. Mas essa veia do cuidado, do envelhecimento tá em mim full time, né? Então, aquele paciente ali, a partir dos 40, 45 anos, eu não falo só sobre o câncer de próstata com ele. O homem tem os 3 cânceres mais comuns, são pele, próstata e intestino. E o pulmão batendo ali, né, sempre brigando ali pelo 3º e 4º lugar. Sim. Então, eu recomendo muito os pacientes irem ao dermatologista, façam os exames da próstata. A colonoscopia, você citou a minha esposa, a colonoscopia é um exame de prevenção. Com certeza. É muito interessante quando a gente fala de prevenção de câncer, porque daqui a pouco, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas Novembro Azul se bate muito na tecla da prevenção do câncer de próstata. Sim. Só que câncer de próstata a gente não consegue fazer prevenção, a gente faz diagnóstico precoce. Né? Que nem o câncer de mama, autoexame da mama, mamografia para diagnóstico precoce. Isso. Mas o câncer do intestino a gente consegue fazer prevenção com a colonoscopia. Sim, sim. Né? A gente resseca um pólipo que um dia vai virar tem um grau de malignidade ou não, né? Então é o meu dia a dia do consultório. Sim. Tá? O homem especificamente, ele perde um pouco a referência de médico, que é completamente diferente da mulher, né? Que tem a ginecologista que está ali todo ano. O homem tem o pediatra, depois tem um gap muito grande e fica meio perdido por aí. Então, quando ele vem no urologista para falar qualquer coisa comigo, eu já meio que assumo essa parte do prevenção do envelhecimento e quando chega ali a partir dos 40, 45, aí sim a gente vai para o especialista, para o geriatra, para o cardiologista. Isso. Mas esse preparo para o envelhecimento já começa aí. Sim, com certeza. E assim, a gente pode falar também, como eu queria também abordar esse tema, que você mesmo trouxe à tona, em relação ao outro grande problema da próstata, que é a hiperplasia benigna. Sim, né? sim. E aí você citasse os sintomas dessa hiperplasia benigna que se confundem um pouco, talvez, com o câncer de próstata, né? E aí que a gente vai ficar naqueles diagnósticos diferenciais, né? Não sei se eu consegui sim. Que você me entendesse. Na pergunta anterior você perguntou e eu não respondi sobre o preconceito do câncer de próstata, né? Se toda uma sociedade médica, toda uma propaganda bate na tecla do câncer de próstata e mesmo assim o homem não aparece no meu consultório, você imagina aquele paciente que tem uma hiperplasia prostática benigna, que urina em 2 tempos, que faz força para fazer xixi, ele acha que aquilo é normal e ele não vai no urologista de jeito nenhum. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, de difundir informação, é super interessante. O homem tem que parar com essa história de preconceito, de urologista. Engraçado que o paciente, às vezes, vai no consultório, conversa com ele, examina, assim, e deixa uns pedidos. Ele fala, assim, às vezes, muito frustrado. Pô, doutor, mas não vou fazer o exame do toque? Cara, primeira coisa, o exame do toque muda o valor do PSA. Então, tem muito homem que nem vai na consulta com medo do exame do toque, mas nem sabe que, muitas vezes, nessa consulta, a gente não faz o exame. O primeiro passo é um exame de sangue, que vai ser analisado para, posteriormente, ter o exame do toque e sempre conversado. Esse toque nunca vem de supetão, de surpresa, assim, né? Então, eu acho muito importante a gente conscientizar os homens que a próstata... Eu falo para os pacientes assim, olha, a gente tem 3 coisas que não param de crescer. Nariz, orelha e próstata. Com certeza. Os dois você vê, o seu nariz já ficando grande, quem está aqui pegando meu ângulo, não sei que ângulo que eu estou aparecendo aqui, o meu já está avantajado.
Orelha, sabe aquele velho que fica com um orelhão? Fica, exatamente. Mas a próstata está escondida. Tá então, escondida. Se a gente não tiver a oportunidade de bater um papo sobre ela, Sim. Fica muito difícil. Com certeza. Então, assim, eu normalmente encaminho os pacientes com você já com PSA. Eu queria que você falasse, porque é muito importante, tanto o subdiagnóstico como a preocupação. Às vezes a pessoa faz um exame de PSA, um homem, e ele vê um PSA aumentado. Ele fica preocupado. Quais são as causas, assim? O preparo inadequado para a coleta do sangue? Enfim, eu queria que você falasse dessa situação, porque é muito comum, aí eles voltam para mim, eu falo, você tem que marcar o urologista, o Daniel e tudo mais, e fica naquela... Não, e você me lembrou uma situação que foi clássica, assim, foi muito emblemática. O paciente chegou com PSA alto, você pediu. Sim. E eu perguntei, mas o que o Dr. Bergson falou sobre isso? Não falou nada, falou para conversar com você. Eu achei sensacional isso, Bergson, sim. Porque o PSA é um exame muito difícil de interpretar. Exatamente. É um exame chato, problemático, dá muito falso positivo, muito falso negativo. Para quem não é médico, só para entender o que é falso positivo e falso negativo. Sim. Um PSA alto não significa obrigatoriamente câncer. Sim. E um PSA normal também não exclui a possibilidade. Não exclui. Então, essa análise do PSA ela tem que ser feita primeiro, o ideal, a longo prazo, e aqueles PSAs que são altos pontualmente, a gente precisa realmente focar e entender o que está acontecendo. Entendi. O primeiro passo, na imensa maioria das vezes, é rever o preparo do exame. Né? Para fazer o PSA, a gente tem que estar pelo menos 48 horas sem ejacular, tem que evitar a relação sexual, consumo de bebida alcoólica, comida muito gordurosa, exercício físico. Olha que doideira que é isso, né? Exatamente. É um exame que a gente faz para rastrear câncer de próstata, que aumenta se eu comer um churrasco e beber uma cerveja com os amigos. Sim, sim. Né? Então, o PSA tem que ser repetido num primeiro momento, num preparo ideal, para depois ser analisado e conversado como é que a gente vai fazer esse segmento. Eu não sei se também é assim, vou perguntar para você, porque eu confio muito e tudo mais, mas assim... o andar de bicicleta, que é muito comum, altera muito também o PSA, não? Se o paciente tiver quanto tempo mais ou menos ele tem que parar de andar de bicicleta para colher o sangue? Eu acho que isso é uma abordagem legal, que tem muita gente pedalando. Perfeito. Ainda mais na cidade, né? Tá virando moda aqui no Rio. Exatamente. 5 horas da manhã, às vezes tá indo para o hospital, já tá uma galera pedalando. A gente chamava isso do PSA do ciclista, né? Tem trabalhos falando que sim, essa massagem perineal, né, que o selim da bicicleta ou da moto fazem na próstata, podem elevar o PSA. Mas isso não é uma regra. Sim. Eu tenho muito paciente ciclista, pesado, triatleta, que o PSA é sempre estável. Mas também tem aquele que pega a moto final de semana para dar uma voltinha e nesse paciente especificamente a moto faz o PSA subir. Então, pode ser que aconteça, sim, e aquela pessoa que não se livra do hábito, né? Assim, eu ando de moto todo dia, ou de ciclismo todo dia. Sim. Às vezes a gente tem que levar isso em consideração, sim, na análise do PSA. Sim, com certeza. E então, assim, vamos falar sobre os sintomas da hiperplasia benigna, do câncer de próstata, assim, o que o paciente ou a pessoa precisa se atentar para um possível diagnóstico desse? Perfeito. Vamos separar o seguinte. Doença maligna da próstata, que é o câncer de próstata, sim. Se deu sintoma, deu ruim. A gente perdeu tempo. Tá? Porque o câncer de próstata ele não costuma dar sintoma e quando dá numa fase mais avançada da doença. Então, por isso essas campanhas todas, esse esforço do urologista de trazer o paciente ao consultório para fazer o PSA e avaliar o exame do toque. Sim. Porque se for esperar sintoma aparecer, às vezes a gente perdeu totalmente a possibilidade de cura desse paciente. Hiperplasia benigna. Aí já é totalmente ao contrário. Geralmente ela começa a te dar vários sinais, vários sintomas e você vai deixando aquilo de lado. O que são os sinais? Você acorda de noite para ir no banheiro, faz uma forcinha para o jato começar, ou no final fica dando aquela pressionada para o jato começar a dar aquele restinho que está faltando. É muito comum um paciente faz xixi, senta para ver uma televisão com a esposa e fala assim, acabei de ir lá no banheiro, acho que ainda tem alguma coisa. Aí volta lá, a gente chama isso de esvaziamento incompleto. Agora, tem um sinal que é o pior de todos, que mostra que a situação está ficando cada vez mais periclitante, que é hesitação. É aquele paciente que está com bastante vontade no banheiro, sim. Chega lá, concentração absoluta, abre a torneira, sim. A coisa não funciona, o xixi não sai, mas ele está com vontade. Aí ele começa a fazer uma forcinha, o xixi não sai. E aí tem muitos pacientes que acabam desenvolvendo umas técnicas, assim, de
pressionar o pênis para gerar uma pressão maior na bexiga e quando tiver uma pressão boa, solta o pênis. Né? Porque... Isso é do especialista mesmo, Daniel, porque eu não... É isso. Ou então senta no vaso e faz uma massagem no períneo, exatamente para pressionar a uretra ali e gerar uma pressão. Então, esses mecanismos que o homem vai desenvolvendo, às vezes você pega um paciente que bate na emergência com uma sonda, né? Não conseguiu fazer xixi de jeito nenhum, passou a sonda. Aí você pergunta para ele, vem cá, você estava urinando bem? Poxa, super. Não tinha nenhum problema, zero. Aí você começa, não, mas você apertava o pinto? Apertava para dar uma pressão. Mas o xixi chegava até o final? Não, ele fazia parava. Esse é o sinal clássico que a coisa não está indo bem. Só que tem uma questão. Na próstata benigna, esse aumento ele é muito lento. Então o sintoma vai piorando de pouquinho em pouquinho. Aí o homem não percebe, entendeu? Exatamente. Uma coisa é você tá lá, vai fazer xixi, não consegue, sonda. Isso. Outra coisa é você um dia acorda uma vez à noite, aí na semana seguinte você acordou 2, e na outra você acordou 3. Sim. Só que ainda tem mais um X da questão aí. A doença benigna da próstata é uma briga entre bexiga e próstata. Então, quando a próstata cresce, a bexiga hipertrofia. A bexiga é um músculo. Sim. Então, ela tenta ganhar uma força para vencer aquela dificuldade. Enquanto ela está malhando, é que nem academia, né? Está suando. Aí você está acordando 2, 3, 4 vezes à noite, está incomodado. Quando ela ganha uma força suficiente para vencer essa dificuldade, tem uma estabilidade no sintoma. Então, o paciente tem uma sensação que parou de piorar. É real isso, parou de piorar. Só que a próstata vai crescer de novo. Quando cresce, começa todo esse sistema de novo. Só que é uma escadinha. Não é assim, sintoma, não estou sentindo mais nada. Sim. Não, é sintoma, progressiva. Não estou sentindo mais nada. Aí vem o sintoma de novo. Uma progressão aritmética, uma APA, vai subindo. É exatamente também como acontece na insuficiência cardíaca. A hipertensão é como se também funciona nisso aí. Perfeito. O coração tem que hipertrofiar, ele tem que ficar mais musculoso para jogar, porque ele tem que vencer uma resistência da pressão. Perfeito. Então é a mesma coisa entre bexiga e próstata. Agora, eu queria que você falasse, Daniel, eu acho que isso é muito importante. Tem um preconceito também dos pacientes que fizeram a prostatectomia, que é a retirada da próstata, né? Então, assim, eu vejo que isso evoluiu muito. Você, com a cirurgia robótica, que você domina, então, assim, você conseguiu minimizar a cirurgia robótica, os efeitos, as sequelas de algumas cirurgias do passado. Então, tem um preconceito muito grande em relação a essa cirurgia. Perfeito. E em relação também a gente colocar o papel, o paciente tirou a próstata, poxa, certamente vai ficar impotente? Então, essas perguntas eu acho que são muito importantes para a gente acabar com essas dúvidas. Super. Assim, a cirurgia robótica ela é relativamente recente, apesar de já estar estabelecida no mercado. Os Estados Unidos já faz mais de 95% das cirurgias para câncer de próstata nos Estados Unidos são por via robótica. O Brasil está espalhando plataforma robótica para todo canto aí, que é ótimo para o paciente, mas é relativamente recente frente ao histórico do tratamento do câncer de próstata. Sim. Então, esse estigma, realmente é muito difícil a gente criar uma nova mentalidade no paciente. Sim. Porque, realmente, a cirurgia aberta antigamente, Bergson, eu sei porque eu comecei minha formação fazendo. Então, eu vejo também igualzinho. Os resultados funcionais, eles deixavam a desejar. Sim. O resultado oncológico é muito bom. Muito bom. Inclusive, eu falo isso nas minhas redes sociais, porque hoje em dia a gente fica tentando encontrar motivos para vender, né? Tem muita gente na rede social que usa a rede social para vender. Eu não faço isso. Eu falo, olha, cirurgia aberta, do ponto de vista oncológico, ela é tão boa quanto a cirurgia robótica. Sim. Qual é a vantagem da cirurgia robótica? Como a gente tem uma preservação um pouco maior, bastante maior dos nervos. Sim. E dos vasos, a recuperação da continência é muito mais rápida. Sim. E a gente está oferecendo uma... Assim, eu não gosto de falar para o paciente que ele vai fazer uma robótica e ele vai ficar potente. Sim, Isso às vezes é uma falsa promessa. Sim. Mas a possibilidade aumenta em muito. Incontinência urinária com a cirurgia robótica realmente está muito difícil. Sim. A estatística hoje em dia é perto de 1%. Não é zero. Entendi. Então, se você fala assim, mas eu conheço o fulaninho que está incontinente. Gente, medicina não existe nem 0, nem 100%. Tá? Mas eu não vejo hoje em dia acontecer o que acontecia no passado. Que era primeiro o paciente opera, ficava um tempão internado. Aí saía, tirava a sonda completamente incontinente.
ele recuperava, mas ele demorava muito para recuperar. Sim. Hoje em dia, cirurgia robótica a gente opera, vai embora no dia seguinte. Isso. Tira a sonda uma semana depois. Tem paciente que usa fralda durante um período? Tem, mas a maioria se livra disso muito rápido. Então, acho que ainda precisa de muita gente operada aí para quebrar essa imagem que o tratamento da cirurgia de próstata tem. Mas a gente está falando do tratamento do câncer. Sim, do câncer. Tá? Isso. No tratamento da doença benigna, esse tipo de situação rarissimamente acontece. Tá? Incontinência urinária e problema de ereção depois de tratamento de doença benigna, raríssimo de acontecer. Sim. Quanto mais invasiva a técnica, maior o risco, mas mesmo assim muito pouco provável. E hoje em dia a gente está fazendo cirurgias muito menos invasivas. A gente tem o Rezum, que é a eletrovaporização da próstata. Quando é que você ia imaginar que a gente ia tratar o aumento da próstata com água quente? É vapor de água. Entendi. A gente espeta uma agulhinha. Eu assisti uma vez uma cirurgia sua disso aí. Tá lembrado? Um paciente nosso que teve que ficar monitorado comigo ali do lado, porque ele era um cardiopata. Verdade. E aí você operou e me mostrou isso. Verdade. Acho que era um laser. Era um laser. Isso. O que acontece com um paciente... assim, cirurgia de próstata para retirada de tecido benigno é uma cirurgia que tem uma tendência de sangrar. Sim. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele paciente coronariopata, com arritmia, principalmente nos anticoagulados, que foi aquele paciente. Isso. Aquele paciente anticoagulado, ou com marca-passo, que a gente tem que desativar, o laser é uma boa opção, mas o risco de sangramento existe. Com certeza. Assim, e a hiperplasia prostática benigna, vou falar assim no popular, é a próstata inchada que não tem câncer. Isso. Tá? Isso que a gente está querendo falar. Agora, para os cardiopatas, a gente sabe também que, devido à idade avançada dos pacientes que a gente trata em conjunto, também tem o problema da doença isquêmica. O paciente que infartou, o paciente que já tem angina, que já fez o cateterismo, que já colocou lá o stent, que é a famosa molinha que eu expliquei aqui, que não é molinha, é uma caneta Bic, que tem uma carga dentro, enfim, eu já expliquei isso num outro episódio do Eterno Platonista. E assim, esse paciente... a gente tem sempre que suspender o antiagregante, a diferença do anticoagulante. Eu vou esclarecer isso, que é uma dúvida sempre muito importante. Então, o paciente que tem uma arritmia, muitas vezes ele usa o anticoagulante, que é o Xarelto, o Eliquis, o Lixiana. Tem vários anticoagulantes que são chamados os novos anticoagulantes, que surgiram de uns 10, 11, 12 anos para cá. São excelentes, tem uma segurança muito boa. E os antiagregantes, que são a aspirina, o clopidogrel, que tem os nomes comerciais, mas todo mundo receita a aspirina. Vamos falar da aspirina. Tá. Né? Você preconiza para uma cirurgia, porque às vezes o paciente está precisando de uma orientação amanhã, porque ele vai operar daqui a uma semana e ele não conseguiu vaga para o cardiologista dele atender. Quanto que você preconiza essa suspensão? Quer dizer, o paciente tem que parar de tomar a aspirina. Quanto tempo? É um assunto meu, mas vamos fingir que eu não fui acessado porque estava cheio meu consultório, enfim, e ele vai chegar para você. Perfeito. Classicamente a gente para o Xarelto e os similares com 48 horas da cirurgia. Sim. Especificamente a aspirina, a gente suspende com 7 a 10 dias. Isso, tá? Isso é o que a gente vem fazendo. Sim. Talvez isso mude. Tem gente já que faz a cirurgia robótica, por exemplo, e não suspende. Não suspende a aspirina e nem o hipoglicemiante oral, que também muda a coagulação. Sim. Por que isso, Bergson? Na cirurgia aberta, eu falo para os pacientes assim, muitas vezes eu tive que transfundir o paciente na cirurgia aberta. Sim. Muitas vezes. E eu não falo isso com nenhuma vergonha, porque eu sei que todo mundo que fez cirurgia aberta ou faz, sabe que às vezes transfunde porque sangra. Na cirurgia robótica, eu nunca precisei fazer. Então, o controle de hemostasia numa cirurgia robótica é infinitamente melhor do que uma cirurgia aberta. Não estou falando aqui para... agora eu vou operar todo mundo com antiagregante, com anticoagulante. Não é isso. Não é isso, eu entendo. Mas talvez a gente esteja caminhando para uma mudança nesse paradigma, sim. Sim, e assim, o que a gente tem visto nas últimas diretrizes da cardiologia de pré-operatório, em que eu faço muito lá, ainda no Souza Aguiar, eu ainda estou lá,
e pretendo ficar mais tempo ainda, porque eu gosto de lá, como você, todo mundo que passou por lá tem um carinho especial, como você citou aqui, Rapaz, né? eu tive que entrar na terapia para sair daquele lugar, sabia? Tô falando sério. Não, isso é... Fiz 2 anos de terapia para conseguir sair de lá. Isso aí, exatamente. Incrível. Então, é uma coisa que você se sente ali muito produtivo, muito importante para a vida social do paciente, né? Sim. Que são tão renegados, são tão coitados, né? Então, assim, eu queria falar em relação a essa parte do anticoagulante, então, assim, do antiagregante, da aspirina, que a gente já está nas diretrizes até de suspender 5 dias antes. Tá vendo? Mas é claro que, poxa, uma cirurgia numa pessoa idosa que já usa muito tempo, que é o perfil do paciente que a gente pega também, né? A maioria é essa, apesar da gente atender muita gente nova também. E, assim, a gente pode... tem que ter esse cuidado dos 7 a 10 dias, que senão pode haver algum sangramento, até pode prejudicar o pós desse paciente, né? Eu acho que é sempre dosar risco-benefício, né? Se suspender 5 dias vai fazer uma grande diferença para aquele paciente, ao invés de 7, acho que a gente tem que parar para conversar. Mas se não fizer tanta diferença assim, se ele puder ficar 2 semanas, assim, a cirurgia, eu falo para os pacientes, a gente não consegue zerar risco. Sim. Inclusive, quando a gente fala assim, ó, você vai lá no Bergson fazer o risco cirúrgico, né? Ele acha que ele vai lá em você para chegar para você operar sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Não tem como. Zerar a gente não consegue, mas minimizar risco, sim. Então, é sempre conversável. É dosar risco-benefício. Não tem jeito. Com certeza. Eu queria falar agora, Daniel, de um assunto que a gente... Ih, lá vem. Vou até me preparar aqui. Porque você sabe que a gente trata de órgão único, né? No teu caso, você trata também de 2, os rins, os ureteres, mas uma bexiga, uma próstata, né? E o nosso amigo, que é o único também. Então as pessoas ficam muito preocupadas com essa... Principalmente os pacientes que eu pego, já tem uma certa idade e eles se queixam comigo. Poxa, eu não estou tendo uma vida sexual legal. O que você me indica? Eu acho que seria bom isso, bom aquilo. Os medicamentos, os cuidados. Primeiro vamos nos remédios, né? Os que todo mundo toma aí, a Tadala, o antigo Viagra, entendeu? Quais os cuidados que o paciente deve ter? Obviamente, vai no cardiologista, vai fazer uma avaliação antes de tomar esses medicamentos. E para você, como é que você vê os medicamentos? Depois vamos falar de outros tratamentos mais modernos, né? Perfeito. Inclusive, no momento que a gente está gravando esse podcast, sim, a Anvisa acabou de proibir uma comercialização de um chiclete. Ah, eu vi. É um chiclete que está manipulando drogas para ereção e vendendo assim à torta e à direita, enfim. Ainda bem que a Anvisa tomou esse cuidado, mas tem vários outros no mercado que ainda não foram regulados. Sim. Mas sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Bergson. Como a gente falou um pouquinho antes, né, na nossa conversa, o problema de ereção muitas vezes é um problema sistêmico do paciente, que está se manifestando ali no pênis. Então, eu falo para os pacientes assim, olha, a ereção é um mecanismo completamente vascular. A gente joga o sangue no pênis e trava a saída dele. Então, ele fica rígido de sangue dentro. Sim. Aí vem o cérebro e fala assim, pênis, cara, deixa eu te contar uma história. Não está chegando o sangue direito aqui porque eu tenho uma obstrução na carótida? Se a gente seguir nessa batida, eu vou ter um AVC. Sim. Você pode me devolver aqui? Então, durante a transa, o pênis vai lá e baixa. Entendi. Imagina você quebra esse mecanismo de defesa do seu corpo com um remédio que vai virar para o cérebro, vai falar assim, pênis, devolve o sangue aí. Aí o pênis fala assim, meu amigo, me deixa em paz que eu estou aqui na minha. Vai ter problema. Então, infelizmente, hoje, não só os remédios de ereção estão sendo usados completamente de forma indiscriminada, estão se somando a outros fatores. Por exemplo, tem muito homem jovem que não tem problema de ereção, que está tomando testosterona em doses suprafisiológicas. Sim. Isso, para quem não sabe, a testosterona ela faz um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, em bom português, engrossa o sangue. Eu pego esse paciente na complicação, né? Exato. E esse paciente está tomando a testosterona e está fazendo uma Tadalafila ou um Cialis sem prescrição bem orientada. Então, infelizmente, eu tenho visto isso. Homens de 40, 50 anos infartando e tendo AVC. Sim. E quando a gente fala sobre isso, né, em rede social, assim, você pode se preparar. Se esse fragmento do vídeo for ao ar,
a gente vai ouvir muita crítica. Tá? Porque, infelizmente, certeza. hoje em Mas dia... a gente está preparado para isso também. Porque a gente quer o melhor para o paciente. Exato. Claro que a gente eu espero que vá ao ar, inclusive. Não, vai, com certeza. Essa parte vai, com certeza. Mas completa, porque você ia falar. Então, a gente tem que ter uma avaliação um pouco pormenorizada disso, né? Protocolarmente, aquele homem a partir dos 45 que tem problema de ereção, a gente tem que fazer uma análise cardiovascular antes de fazer uma prescrição de medicamento. Então, dá muita angústia quando o paciente chega e fala assim, doutor, sabe o que é? Eu vim aqui, preciso de uma vitamina, porque o negócio não está funcionando. Tá bom, você faz exercício? Não. Está dormindo bem? Não. Já foi no cardiologista? Não. Então, vamos fazer o seguinte. Está aqui esse... Aí, às vezes é até chato, né? Porque a gente mostra a quantidade de exame e o paciente toma um susto e fala assim, isso tudo só para me prescrever um remédio para ereção? Então é super importante esse bate-papo aqui. Sim, com certeza. Pô. Isso é muito importante para alertar os pacientes sobre todas essas variantes, essas variáveis que é a medicina. Porque às vezes ele escuta, não, vai tomar lá, não, toma um azulzinho, toma o Tadala, agora já tem os apelidos, tem até música, né? Tem até música. Eu estava vendo aí que tem até música do Tadala. Então, assim, são coisas que a gente precisa avisar, porque pode gerar problemas. Com certeza. E problemas graves. É como te falou, pô, falta oxigênio no cérebro. Aí tira o teu oxigênio, tira lá o sangue de lá, bota para lá. Não, mas aqui também está entupido. Então, enfim. Mas sabe o que mais a gente está vivendo? A gente está vivendo num mundo em que a pornografia está escancarada aí. Escancarada. Exatamente. Né? Antigamente, na nossa época, para a gente ter algum acesso a isso, a gente tinha que burlar o sistema para comprar. Exatamente. Enfim. Escondido e tudo mais. Hoje em dia, tá na cara. Só digitar duas coisinhas, 2 toques, chega lá. O que está acontecendo? A geração mais jovem, ela está tendo muita dificuldade desse contato mais íntimo, na cama. E muitos estão recorrendo aos remédios de ereção como uma bengala. Isso está virando como Eu falo para o paciente assim, olha, isso não está te criando uma dependência química. Isso está te criando uma dependência psicológica do medicamento. Exatamente. Então, eu já peguei um paciente de 15 anos tomando remédio para ereção. Caramba. 15 anos. 15 anos. É uma cobrança também das redes sociais, que eu acho. Com certeza. Não querendo entrar muito nessa celeuma de sociedade, mas eu acho que a gente precisa avisar, conversar. Essas redes sociais cobram muito. Eu falei isso no outro dia. Está gerando ansiedade da gente ficar totalmente legal. Quer dizer, o cara tem que ter um corpão, o cara tem que estar bem de cama, enfim. Até isso... tem que estar, mas do jeito certo, né? do jeito certo, saudável. Exatamente, né? Do jeito saudável, que é o que a gente está conversando aqui para gerar mais saúde nos pacientes. Então, assim, e tem as outras coisas. A gente falou aqui dos medicamentos e muitas vezes o paciente chega para mim, ele já tem uma cardiopatia, ele tem um problema no coração, ele tem hipertensão ou ele tem a insuficiência cardíaca, o coração aumentado. E ele toma uma série de medicamentos que aí sim, até eu consigo até manusear isso bem, mas tem alguns que dão um pouco de disfunção mesmo. E aí o paciente tem que recorrer, eu acho que, na minha opinião, a situações mais extremas, cirúrgicas para poder a prótese peniana. Como é que fala um pouco sobre isso? Que eu acho que é importante a gente passar isso e acabar com esse preconceito de não falar, entendeu? Né? Concorda? Assim, o tratamento da disfunção erétil, né, problema de ereção, isso. Tem 3 grandes pilares de atuação do médico. É o remédio oral. A injeção intracavernosa, ou seja, quando aquele remédio oral não deu certo, você pode fazer uma injeção. Sim. E se a injeção não der certo, você pode colocar uma prótese. A prótese, muitos homens ficam receosos demais. Falam assim, nossa, isso vai ser uma derrota completa. Sim. Não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto da conversa, mas muitos homens sofrem tanto até chegar na prótese que depois que chegam lá, falam assim, meu Deus do céu, por que eu não resolvi isso antes? Eu não estou aqui advogando pela prótese de forma alguma. Claro. Mas esses 3 pilares, atualmente, eles estão sendo entremeados por outras possibilidades. Eu não gosto muito de falar de tratamentos ou terapias alternativas, não. Sim. Mas, por exemplo, onda de choque está se mostrando bastante promissora. Então, tem alguns trabalhos com onda de choque, com injeção de célula-tronco. Então, essas terapias que a gente chama de alternativas, elas estão ficando cada vez menos alternativas. O que a gente não pode deixar acontecer é o seguinte, a estética genital também está super em voga. Né?
Então, engrossamento, alargamento peniano, ácido hialurônico. Não sou radicalmente contra isso, muito pelo contrário. Eu acho que se o paciente busca uma melhoria de qualidade de vida e isso fizer parte do processo, ele tem mais a que fazer mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem poucos urologistas fazendo isso. Né? Infelizmente. Não estou falando que os profissionais que fazem são desqualificados, óbvio que não. Mas seria interessante que houvesse uma troca com um especialista cirúrgico da região genital, que é o urologista. Mas, como é que você perguntou? Volta. Eu falei em relação à prótese e estava falando em relação ao estigma, né? Disso aí, de você colocar a prótese, que seria uma última alternativa, né? E o que você teria, fazer as suas considerações em relação a isso, né? Com o paciente que é cardiopata. Entendi, perfeito. E a gente tem que lembrar o seguinte, a relação sexual ela é um exercício físico, né? Exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é se aquele paciente suporta o exercício físico. Então tem aqueles senhores que estão assim, realmente com a saúde muito frágil, aquele idoso frágil, que ele tem a libido lá em cima, ele realmente quer ter a relação sexual, e a gente tem que tomar muito cuidado de como vai oferecer isso da maneira mais segura. Às vezes é o medicamento, né? Por exemplo, se você falasse que você ia dar um Cialis, ou, né, que é a Tadalafila, ou um Sildenafila para um paciente que infartou há um tempo atrás, isso era uma heresia. Exatamente. E hoje em dia o Cialis, inclusive, faz parte até dentro de um processo de remodelagem. Isso aí você pode até falar melhor que eu. Com certeza, com certeza. O Tadala, que é o Cialis, o nome comercial, ele tem um papel importante por ele ser um vasodilatador através do óxido nítrico. No final, ele dilata as artérias e melhora a perfusão também do dentro do miocárdio, remodela melhor, faz com que o coração, eu vou passar para uma linguagem, faça com que o coração fique mais normal, com as suas paredes mais normais e possa ter uma contratilidade, uma efetividade na propulsão do sangue, que é uma bomba. É a propulsão do sangue do que não estando usando isso. Então, assim, muitos pacientes usam isso para tratar problemas cardíacos também. E de hiperplasia prostática benigna também. Existem vários trabalhos hoje em dia falando que o Cialis ou a Tadalafila pode ser inserido como opção de tratamento naquele paciente que tem hiperplasia prostática sintomática. E aí, às vezes, até une o útil ao agradável, né? Você tem uma hiperplasia, precisa de um medicamento e está com alguma questão com ereção, às vezes você pode somar o efeito do remédio e ter ganho dos dois lados. Dos dois lados. Outro assunto que eu acho que a gente deve falar, porque a gente está no século XXI, né? E o que acontece? O problema psíquico tá tomando, né? Eu tenho um filho que é psiquiatra, como eu trabalho com geriatria, eu estou muito ligado a essa parte de depressão, remédios para depressão, enfim. E como é que você vê essa participação da parte psíquica, né, na impotência, na disfunção erétil peniana? Eu acho que é importante a gente também falar desse assunto. Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu tenho um perfil de paciente que isso é muito, muito claro para mim. Aquele paciente que infartou, ele parece que ele entra num modo de ressignificação da vida, né? Então, às vezes, o cara saiu de um infarto, ele se recuperou daquele processo, mas ele tocou o conceito de fragilidade e impermanência daqui no nosso terreno, né? No terreno. E, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, não só medicamentoso, como psicológico, né? Assim, os trabalhos falam que cerca de 90% dos pacientes com problema de ereção ou tem a parte psicológica como gatilho, ou seja, é o passo inicial para o problema, ou como perpetuador do problema. Tá? Então, muitas vezes eu falo para o paciente, olha, 90% dos pacientes... Inclusive tem um urologista que fala isso para o paciente, fala assim, olha, cara, você está com problema de ereção, vai no psicólogo, esse cara tem 90% de chance de estar acertando. Só que, poxa, aqueles 10% ali que tem problema de coração, de hormônio, acaba ficando desassistido. Diabético, não é? Diabético. E toda essa situação que a gente conversou, da síndrome metabólica, inflamação no organismo, né? Mas todo o processo da ereção, desde a libido, do começo, do desejo, até realmente a rigidez ali na hora H, todo ele é permeado pela fase psicológica. Todo.
né? Toda a cascata química que acontece no nosso corpo começa primeiro com o desejo. E esse desejo, às vezes, ok, o psicológico está lá como fator, mas se você tiver com uma testosterona muito baixa, com hipotireoidismo, com uma diabetes completamente descompensada acima do peso, se você estiver dormindo mal, sem descansar há dias e meses consecutivos, isso acaba impactando também, né? Então, a parte psicológica no tratamento do paciente com disfunção erétil é extremamente importante. Sim, sim. Então, a gente está fechando aí, né, esse módulo que é importante dessa avaliação conjunta de todos esses fatores. Então, vocês veem que é muito importante uma avaliação com o urologista, com o cardiologista, antes de tomar qualquer atitude em relação a isso. Para você dissecar, quer dizer, dissecar é o termo, mas você avaliar todas essas variantes com esses dois profissionais. Outra coisa que eu ia tocar aqui, que é muito importante também, e aí eu tenho uma história que tem a ver com o Eterno Plantonista, o nome do podcast. O meu pai era um fabricante de cálculos, ainda, né? Agora ele não está fabricando, já está com mais idade. E, assim, ele fez 2 cirurgias daquela grande ainda na época, da década de... Aberta, entendeu? 2. E depois fez várias outras, fez aquela litotripsia de quebrar o cálculo, aquela onda de choque, né, que quebra o cálculo. Enfim, e aí eu tenho cólica renal, eu estou passando mal e dá vômito. O que você pode agregar ao povo aí para o que estão em relação a esses cálculos renais, assim, uma coisa bem que possa gerar um fruto de informação grande para esses pacientes? Perfeito. Acho que o cálculo pode parecer que foge um pouco do conceito do podcast, sim, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O cálculo está inserido numa falta de cuidado da saúde e a gente precisa sim abordar esse tema. Por exemplo, uma das principais causas de cálculo é a obesidade. E a população está ficando cada vez mais obesa. Abuso de enlatados, de refrigerantes, né? Isso tudo é um fator de risco para a formação de cálculo. O ácido úrico aumentado. Exatamente. Também, o ácido úrico aumentado, que o pessoal fala, dá gota, mas não só deposita. As dietas hiperproteicas, com muita carne vermelha, a pessoa come peixe e acaba tendo problema. Antigamente a gente tinha muito preconceito, por exemplo, com a creatina, com whey protein. Isso. Cara, hoje em dia isso está diminuindo muito. Principalmente em relação à creatina. Muito pelo contrário, a creatina é uma das substâncias assim, mais estudadas hoje em dia nesse mundo que a gente chama do wellness. Wellness. E eu, na minha opinião, acho que todo mundo tem que tomar mesmo, contanto que seja naquela dose ali de 3 a 5 gramas, orientado. Mas antigamente a gente tinha essa era uma falácia praticamente, que isso formava cálculo. Não forma, não. Muito pelo contrário, ajuda na saúde como um todo. Assim, outra coisa que eu queria falar com você, e eu acho que é importante, voltando nesse assunto da prótese, nós temos alguns pacientes em comum que botaram prótese e que têm insuficiência cardíaca. O paciente está com insuficiência cardíaca, já está com uma certa idade, e aí a gente precisa pedir as provas para ver se ele vai aguentar fisicamente a ter uma relação sexual. Então eu quero colocar isso, que é muito importante você vir, antes de você fazer a prótese, você fazer uma avaliação cardiológica para que você saber se você tem condições de ter uma relação sexual dentro de uma normalidade, assim, dentro de um tempo Entendi a pergunta. Prazeroso, né? Olha só, eu falei um pouco antes que a relação sexual é um exercício físico, né? Não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente. Se a pessoa tiver uma rigidez peniana suficiente para ficar tranquilo de uma forma mais passiva, eu acho que tudo, Bergson, é alinhamento de expectativas e realidades, né? Expectativa e realidade. Então, se você tem uma cardiopatia que te impede de subir 5 degraus de escada, como é que você vai ter uma penetração com você ativamente fazendo o processo? Mas nada impede de você colocar uma prótese se você tiver uma proposta de prazer um pouco, né, mais passivo. Então, é tudo conversável. E você, sim, isso com certeza você vai falar muito melhor que eu,
Quando o paciente tem essa insuficiência cardíaca, tem paciente que chega no consultório, só de abrir a porta já está com falta de ar. Exatamente. O que a gente pode fazer por ele? Quais são os exames que você recomenda? O que a gente pode fazer para cercar um pouco de mais segurança essa decisão da prótese? Assim, a gente... Bom, passar no cardiologista... Invertir a ordem. A onda. Cardio, uro, cardio. Então, assim, eu acho que tem que ser avaliado bem isso aí, a capacidade funcional. Um exame que é um exame simples, que é o exame de ecocardiograma, você vai avaliar a função do coração e você vai saber se ele tem uma disfunção leve do coração, uma moderada ou uma grave. E tem o outro também, que é um exame também tranquilo, que é o teste ergométrico. Ele vai avaliar isso bem. Agora, também temos, junto desse paciente, o problema do cigarro. Né? E esse cigarro dá o efizema. Então você também, muitas vezes, você como cardiologista ou como geriatra, eu peço uma avaliação pulmonar antes também dele fazer isso, porque ele pode cansar também por causa do efizema. Pegando esse gancho do cigarro e câncer de próstata. Vamos lá. Antes do cigarro e câncer de próstata, seguindo na linha da prótese. Da prótese. A prótese é um dispositivo externo que a gente implanta no corpo cavernoso. O cigarro, ele prejudica em tudo no processo de cicatrização de qualquer tipo de cirurgia. Então, diabetes descontrolada e excesso de tabaco são duas coisas que não combinam com nenhum tipo de cirurgia, muito menos com o implante da prótese. Isso aí. Tá? Mas cigarro e câncer de próstata. Existem alguns fatores de câncer de próstata. O cigarro é um deles, a obesidade é outro. A hereditariedade é, sim, muito importante. Uma coisa importante de falar aqui, aproveitar o espaço, é que muitos trabalhos tentaram botar uma culpa da vasectomia, como quem diz assim, olha, você fez vasectomia, você tem um risco maior de ter câncer de próstata. Os trabalhos mais interessantes, maiores, as meta-análises, eles não falam isso, não comprovam isso. Tá? E o melhor trabalho que tem, que conseguiu encontrar uma leve relação entre vasectomia e câncer de próstata, ele próprio, na conclusão, ele fala, olha, se é um negócio tão pequeno, tão estatisticamente irrelevante, que não deve ser usado como desencorajador do procedimento. Então vamos vasectomia. Vamos focar no que a gente pode realmente mudar, né? Uma dieta saudável, controle de peso, evitar álcool, evitar tabaco. E se você tiver histórico na família, começar a se ligar nisso um pouquinho mais cedo. Os protocolos no mundo variam muito, né? Hoje em dia a gente tem praticamente um consenso que 50 anos é o prazo ali para você começar, mas se você tem fatores de risco, com 45. E cor de pele também é fator de risco. Então, se esse podcast está sendo gravado no Brasil, que é um país completamente miscigenado, a gente tem que falar para a população de pele preta, que somos todos nós, que sim é um fator de risco para câncer de próstata. Então, a recomendação é o seguinte, 45 anos, bate lá no urologista e ouve. Pode ser que você tenha que fazer o exame de próstata. Bom, um outro assunto que é um assunto delicado, eu vou colocar aqui, mas é importante a gente orientar, né? Terapias hormonais. Vamos lá. Vamos para o tete-a-tete, para essa situação aí que a gente escuta isso e aquilo. Eu acho que tem uma linha tênue, uma linha muito fina entre você fazer, entre você não fazer. O que se a pessoa vai fazer, como você falou, se for uma coisa assim absurda, suprafisiológica, né? A gente já discutiu isso aqui. Mas qual é a sua opinião? Você falou que não ia abordar esse assunto, mas eu não vou fugir dele, não. Reposição hormonal. Esse termo reposição, a gente só repõe o que a gente não tem. Não tem. Então, o paciente que está fazendo... é um termo melhor? Talvez, não sei. Não, bom, eu acho que é uso de testosterona exógena. Eu acho que tem que parar com essa coisa de reposição de testosterona. Né? Reposição de testosterona, a gente repõe o que está faltando. Se não está faltando, você está fazendo extra. Não estou aqui para julgar quem está fazendo extra ou quem não está fazendo extra. Tem muita gente séria, inclusive, fazendo. Enfim, dentro do conceito da urologia. Tá? Várias sociedades criam pontos de corte diferentes para o valor normal da testosterona. Tá? 300, 350, 200, 220.
Nem as sociedades médicas como um todo se juntaram para dizer o que é o abaixo disso é ruim, entendeu? Entendi. Mas na urologia é o seguinte, a gente tem que ter 2 dosagens consecutivas abaixo do valor normal, que é de 300, Sim. com sintomas. Sim. Então, se o paciente tem testosterona baixa e sintomas de testosterona baixa, ele vai se beneficiar, sim, de uma reposição. Agora, o que a gente tem visto no consultório muito? O paciente chega no consultório com 500, com 600 de testosterona. Sim. E fala assim, poxa, está muito baixa, né? A gente precisa repor. Aí eu falo, olha, quando a gente repõe a testosterona, sim, o nosso alvo é ali entre 450 e 600. É isso, é o alvo de quem está repondo. Sim. Então, se você pega um paciente que já está com a testosterona normal, e hoje em dia você... Nossa Senhora, como eu vejo isso? Testosterona maior que 2.000. Sim. Né? São níveis suprafisiológicos de testosterona. Bergson, a medicina muda toda hora. Segundo a segundo, né? Segundo a segundo. Então, com o que você me perguntou, o que você acha? Sim. Eu acho que o termo já fala por ele próprio. Testosterona em níveis suprafisiológicos. Acima do normal, da fisiologia, do que é normal dentro de nós, da gente. Fisiológico, entendeu? É o que, do ser humano. Que era para ser. Exatamente. Né? Então, se é suprafisiológico, pode até ser que seja bom. Sim. Mas eu tenho certeza que vem com riscos agregados. Isso né? aí, isso aí. A gente nunca tem só bônus nas escolhas, temos os ônus também. Então, eu tenho visto coisas assim realmente assustadoras. Eu também. Na minha área eu também tenho, né? Porque acaba, né, chegando lá, porque entope as artérias, enfim. Mas tem uma margem boa ainda para ser, como você falou, isso tem que ser bem avaliado, isso tem que ser avaliado criteriosamente, porque a gente tem uma linha muito pequena entre fazer e não fazer, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que foi importante a tua consideração, que é a consideração de um especialista. Eu vejo, às vezes, situações, meu amigo está usando, eu tô aqui na academia, eu também preciso. Bom, enfim, isso, cara, assim, vai dar ruim. Entendeu? Vai dar ruim. Não tem jeito. Então, temos que procurar os profissionais habilitados para isso. Né? Mas, vamos falar uma coisa boa da testosterona. Sim. E eu já vivi isso, tenho certeza que você já viu. Às vezes a gente pega um senhorzinho que está ali numa decadência de saúde, às vezes numa decadência no início de uma demência. Sim. E está naquela, poxa, será que é Alzheimer? Será que não é? Aí você dosa a testosterona, ele está com testosterona baixa, você repõe aquele senhor... Ele acende de novo, ele volta a viver. Com certeza. Então, o uso correto é totalmente indicado. Ele só precisa estar dentro dos protocolos. Exatamente, dentro dos protocolos. E para isso precisa passar por especialistas, pessoas que entendam do assunto. Do aumentar um nível só de um papel que aparece ali tanto, mas você não está considerando o risco que você vai ter. Entendeu? Uma pessoa que trate disso, que trate as consequências disso. Então, esse sabe pesar esse risco-benefício do paciente usar ou não usar. É muito individual isso. Perfeito. E como eu também falo, em relação à cardiologia, tem muito isso também. O risco e o benefício de você fazer certos exames invasivos, certas situações também, que você tem que ver. Pessoa idosa muda tudo. Então você tem que ser mais criterioso nessa balança, o que vai ser bom, o que vai ter benefício e o que pode causar um grande malefício para o paciente. E muita gente acha que a testosterona, um dos grandes benefícios da testosterona é melhorar a ereção. A testosterona não é usada para esse fim. Ela até pode ter um ganho indireto, por exemplo. Eu falo para os pacientes, olha, cara, a testosterona é aquele hormônio que vai fazer você acordar de manhã, respirar fundo e falar assim, quantas empresas eu vou abrir hoje, o que eu vou criar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Quando você está com a testosterona baixa, você está assim, putz, que emprego infernal, vou ter que levantar da cama, eu vou ter que... Então, se você pega esse paciente que está, eu vou ter que isso, ter que aquilo, ele provavelmente tem um fator psicológico que está impactando sim na ereção dele. Sim. Olha para o outro lado. Vou abrir 3 empresas, está acontecendo, esse cara vai para a cama com um nível de confiança lá em cima. Então um ganho mais indireto do que direto na ereção. Isso é bem importante abordar. Porque o paciente muitas vezes chega assim, eu estou com problema de ereção e eu
quero fazer testosterona. Já liga uma coisa a outra, não é por aí. Não é por aí. Bom, eu acho que a gente falou de uma maneira muito legal e eu acho que essa interação, você vê que ultrapassa alguns limites que as pessoas acham que a medicina, hoje em dia, a gente precisa explicar que ela tem como ser vista por algumas especialidades, né? E a gente tem que deixar as subespecialidades. O paciente já quer ir direto, às vezes, porque escutou, não, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou no neuro. Não, eu tô com uma dor aqui na coluna, eu vou no ortopedista. Mas pode ser rim, pode ser cálculo renal, como você falou. Então, eu acho que a abordagem inicial de um médico generalista e encaminhando, como eu faço com você, o Amin na cirurgia geral, você na urologia, o Luiz Roberto, que eu vou trazer aqui para falar de cigarro e efizema, entendeu? Que é a terceira maior causa de incapacidade na terceira idade e morte. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, você ter esse time jogando junto e a gente encaminhando para pessoas com uma ética acima. Então, eu agradeço muito a tua participação aqui. Você aqui temos o Daniel Rampel e ele é urologista, tem a clínica da urologia do Barra Shopping e ele é doutorado pela UERJ. Ele tem o doutorado pela UERJ e é um especialista em robótica. Mas só que, obviamente, você vai passar por ele e vai dizer, ó, para você a robótica é uma boa, para você talvez não seja, né? Então eu agradeço muito a tua presença. Foi muito produtivo, eu espero que tenha sido muito produtivo para as pessoas que vão ver a gente, né? E esse é o objetivo do Eterno Platonista, né? A gente nutrir para a gente dar menos plantão, né? E aí a gente evitar e as pessoas ter essa longevidade saudável, é o que eu falo sempre. Aqui, já falei várias vezes, as redes sociais, que eu falo não é redes sociais de Facebook, não. É você ter os amigos por perto, é você ter uma qualidade de vida que você consegue prever os problemas. Hoje em dia a gente tem um arsenal para prever e evitar de você chegar na terceira idade sequelado. Seja ele do ponto de vista motor, seja ele do coração, seja ele do ponto de vista sexual, que é muito importante para o bem-estar das pessoas. Perfeito. Bex, você falou, concordo plenamente. Assim, eu costumo falar para o paciente, quando começa a coisa a enrolar, eu falo assim, vem cá, quem é o seu técnico? Quem é o seu... Você tem um médico para chamar de seu? Um clínico geral, um geriatra? Isso. E eu falo, olha, se você não tem, está tudo errado. Na medicina do Brasil, a gente tem isso como uma vantagem, né, que é o acesso fácil aos especialistas. Isso. Mas isso também é um problema, principalmente para o idoso. Quantas vezes a gente pega um idoso que vai no urologista, toma um remédio disso, vai no ortopedista, toma um remédio daquilo, e quando você olha e fala assim, caramba, quanto de remédio você está tomando? A polifarmácia. Polifarmácia, que é o que eu brigo contra isso todo santo dia. Eu também. Aí eu falo para ele, olha, quem é o técnico do time? Sim. Assim, imagina um time de futebol que só tem lateral direito. Sim. Não vai dar certo. Você tem que ter um técnico do time que vai selecionar as peças. Então, muito obrigado pelo convite e por fazer parte desse time aí com você. Prazer em te rever. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Vai ter muito assunto ainda. Combinado.